no Brasil, a solenidade de São Pedro e São Paulo é celebrada no domingo, logo depois do dia 29 de junho. É o dia próprio dos dois apóstolos, destas duas colunas da nossa fé. E juntamente com esses dois santos, celebra-se hoje o Dia do Papa. São três grandes personalidades celebradas num só dia: Pedro, Paulo e o Papa. Nós conhecemos pelo Santo Evangelho que Pedro era galileu, filho de Zebedeu, e era pescador por profissão. Um homem que conhecia o segredo dos mares. Viajava sempre na sua barca, na qual ele acolhia Jesus Cristo durante tanto tempo nas suas pregações. E essa barca de Pedro se tornou tão importante, tão famosa, que ela se tornou uma figura da própria igreja. Onde Jesus está, aí está a igreja. E Pedro foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Ele estava consertando as redes, Jesus passou e o chamou. E diz o Evangelho que ele deixou tudo. Deixou a barca, as redes, a profissão, a família e seguiu Jesus Cristo. De prontidão. Era o temperamento de Pedro. Entendia com facilidade aquilo que lhe era dito e não deixava para depois. E quando Deus chama, o chamado é claro. Não deixa nenhuma dúvida, nenhuma interrogação. O chamado de Deus é profundo. O seu olhar penetra no fundo da alma. Por isso Pedro, sendo chamado, ele atendeu imediatamente esta convocação. Depois da ascensão de Jesus, ele fundou a Igreja de Roma. Foi o primeiro bispo de Roma. Nós temos hoje a Catedral de São João de Latrão e a Igreja do Papa. Portanto, São Pedro se tornou, por causa disto, o primeiro Papa. Jesus havia confiado a ele o cuidado de toda a Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Jesus constituiu Pedro chefe do colégio episcopal dos apóstolos e de todo o povo de Deus. Por isso ele é o primeiro Papa, o primeiro responsável, é o chefe universal de toda a Santa Igreja. E Pedro exerceu essa função com muita dignidade. Ele presidia os encontros dos apóstolos, presidiu o Concílio de Jerusalém, primeiro concílio da Igreja, convocou e presidiu, cumprindo assim aquela missão de liderança que o próprio Cristo lhe havia confiado. Escreveu 2 cartas que estão inseridas na Bíblia, no Novo Testamento, inspiradas por Deus, e depois ele deu o supremo testemunho de Jesus Cristo, derramando o seu sangue. Dizem que Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo. Ele não se julgava digno
de ser crucificado como divino mestre. Está sepultado lá na colina do Vaticano, onde está construída hoje a majestosa Basílica. Aliás, o altar onde o Papa celebra a Santa Missa está exatamente acima da sepultura de Pedro. A gente olhando embaixo pode ver lá no fundo o lugar mais próximo onde São Pedro está sepultado. E nós conhecemos também, através do Evangelho, a vida de São Paulo. Antes da sua conversão, era chamado Saulo, natural de Tarso. Era judeu, fariseu, zeloso ou zelosíssimo pela lei, era até um pouco fanático, como os fariseus, e ele então era inimigo dos cristãos, não gostava de Jesus Cristo naquela época não, era contra. Tanto assim que quando eles apedrejaram Santo Estevão, primeiro mártir, Paulo estava lá no meio daqueles perseguidores, certamente ajudando a apedrejar Santo Estevão. Certo dia, indo a Damasco, com a intenção de prender os cristãos, durante a viagem, Jesus apareceu para ele. Uma luz muito forte desceu sobre Saulo. E ele ouviu uma voz, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Naquele momento, Paulo se converte. Chega a Tarso, vai se encontrar com Barnabé, a pedido de Jesus Cristo, vai ser instruído na fé, vai receber o batismo, faz uma longa preparação no deserto e depois começa a pregar o Evangelho, começa a divulgar a boa nova de Jesus Cristo. Aliás, Paulo teve uma formação acadêmica muito boa. Ele foi aluno de um dos melhores mestres da época, chamado Gamaliel, com facilidade enorme de se expressar, e se tornou um grande pregador do Evangelho. Fundou numerosas comunidades, Corinto, Tessalônica, comunidade de Roma e tantas outras. E escreveu cartas para todas essas comunidades. São 13 cartas. Se somar também a carta aos Hebreus, são 14. Ensinando a doutrina, pregando, viajou por todo lado. O grande apóstolo. Chegou até a Espanha. Sofreu muito por causa de Jesus Cristo. Foi apedrejado também, espancado. Muitas vezes naufragou naquelas viagens. Mas ele tinha certeza absoluta de estar combatendo o bom combate. Paulo havia se encontrado com Jesus Cristo. E quem encontra com Jesus não tem medo de mais nada, enfrenta tudo. Doa sua vida toda para Jesus Cristo. Nada mais o impede. E na perseguição de Nero, Paulo também sofreu martírio. Ele foi degolado. Fora dos muros de Roma, num local chamado Tre Fontane. Diz a história que a cabeça de Paulo saltou 3 vezes. E cada lugar nasceu uma fonte. Hoje não existem mais as fontes. Em cada lugar construíram um altar, lembrando o martírio de Paulo. Deu a vida. Para mim, dizia ele, o viver é Jesus.
Dele se dizia, o coração de Paulo era o coração de Cristo. Ele estava sintonizado com Cristo. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, dizia ele, é Cristo que vive em mim. Deixou esse belo exemplo para nós. Em Roma existe uma basílica maravilhosa dedicada a São Paulo. E hoje nós celebramos também o dia do Papa. Não podia ser diferente, porque o Papa está inserido no meio desses dois apóstolos. O Papa é o sucessor de São Pedro. A Igreja é o corpo de Cristo. E neste corpo não pode faltar um órgão de extrema necessidade, um órgão vital, que é o Papa. Não pode haver a Igreja sem o Papa. De modo que o Papa Francisco é sucessor de São Pedro. Eu acho interessante quando a gente entra na Basílica de São Pedro, lá no fundo, no subsolo, debaixo da Basílica, está o túmulo de Pedro. Enquanto ser humano, ele morreu. Mas cá em cima da Basílica está São Pedro vivo, na pessoa do Papa. Desde São Pedro até hoje, já são mais de 200 papas. Uma série ininterrupta, dirigindo a Santa Igreja, continuando a sucessão apostólica. Então o Papa é Pedro vivo na Igreja de hoje. A ele Jesus entregou as chaves do reino dos céus, como fez a São Pedro. Dar-te as chaves do reino dos céus. Tudo que o Papa permite aqui na terra é permitido no céu. Tudo que ele nega é negado no céu também. É sobre a profissão de fé de Pedro que Jesus construiu a Igreja. Então o Papa continua sendo esse fundamento da Igreja, sólido. Ele foi constituído pastor de toda a Igreja. Nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus também deu a ele o pastoreio. Depois da ressurreição, Pedro, tu me amas mais do que estes? Perguntou 3 vezes. Talvez para reparar as 3 negações de Pedro. E Pedro respondeu as 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Uma sinceridade tão profunda, aquele amor sincero que vem do coração de Deus para o coração das pessoas. E Jesus, percebendo aquela sinceridade de Pedro, disse assim: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Com essa palavra, Jesus entregava ao Papa o cuidar de todos nós. Por isso que o Papa tem tanta simpatia, tanto amor pela Igreja, viaja por todo lado, leva a palavra de Deus, acolhe, ajuda, porque ele é o pastor. E o pastor cuida das ovelhas, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós também todos fomos chamados, como Pedro, Paulo, Francisco, todos nós temos uma vocação, cada um a seu modo. Uns são chamados para construir uma família, são casados, outros são solteiros, outros viúvos, cada um tem a sua profissão. Todas elas são importantes, necessárias. Outros são chamados para a vida sacerdotal, outros para se consagrarem a Deus na vida religiosa. Todos nós fomos chamados, todos fomos vocacionados. Deus pensou em cada um de nós. E nós temos que cumprir a nossa missão, construir o reino de Deus. Fazer que esse mundo seja melhor, um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo.
Construir o reino de Deus é isso. O reino de Deus é o reino espiritual, é o reino da graça, é o reino da santidade. Todos somos chamados a ser santos. Não é só São Pedro e São Paulo, não. Não é só Santa Rita, todos. É a graça do nosso batismo. Se a gente não for santo, a gente fica incompleto. Nós não florescemos na igreja de Deus, ficamos frustrados. O reino de Deus é o reino da santidade, é o reino da verdade, é o reino que acolhe e protege a vida. A igreja é contra tudo aquilo que atenta contra a vida, tudo aquilo que é prejuízo para a vida. A vida é sagrada no reino de Deus, o reino da justiça, o reino do amor, o reino da paz. Essa é a nossa função, melhorar o ambiente em que nós vivemos, levar semente do reino de Deus. São Paulo semeou a semente do reino de Deus por toda parte, naquele mundo conhecido de então, enfrentando as mais diversas dificuldades. Imagine se tivesse hoje o meio de comunicação que nós temos, internet, os aviões, ele rodaria o mundo inteiro, não pouparia sacrifício. Então nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que pensar nos outros, temos que pensar no futuro de nossos filhos, temos que pensar no Brasil mais justo, mais de Cristo, um Brasil católico, como ele nasceu, ele não pode perder a sua identidade. Esse é um trabalho enorme que Deus nos chama a fazer no mundo em que nós vivemos. Vamos pedir a São Pedro e São Paulo que eles intercedam por nós, para que ninguém seja omisso, para que ninguém se acovarde, mas todos nós, com consciência firme, de acordo com o Santo Evangelho, cada um cumprir com brilho a sua missão, para que o reino de Deus floresça no mundo em que nós vivemos. E hoje vamos também lembrar de rezar pelo Papa. O Papa Francisco, desde que começou a sua missão, ele não cessa de pedir oração. Rezem por mim. E hoje, de modo especial, vamos pedir a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.